Identidade nacional, imagens do Brasil e do brasileiro. Mas, professora, para este tema, o que eu faço para contextualizar? Seus problemas acabaram. Se liga nesse resumo sobre a formação da identidade do brasileiro, que vai te ajudar a arrebentar na redação. Eu tenho certeza disso. Vem comigo, é rapidinho, eu prometo. Tá, o que é identidade? Vamos lembrar? O conceito de identidade é o somatório, a associação de características próprias de uma nação. Sendo assim, o nosso país possui uma identidade multicultural. Por quê? Porque foi formado por uma mistura de diferentes povos que possuíam suas diferentes identidades. Essa fusão originou o povo brasileiro, reconhecido mundialmente por sua diversidade. Após conceituarmos o que é identidade, é importante que as fases e etapas da formação identitária brasileira sejam trabalhadas. Bem rápido, eu quero passá-las com vocês. São elas: primeiro, a colonização. Nesse momento, ocorre o primeiro choque entre povos. Por quê? Quando os portugueses atracaram seus navios em terras brasileiras, sua cultura foi imposta aos indígenas que aqui habitavam. Promove-se, assim, uma aculturação dos índios e uma invasiva, podemos dizer, e por que não dizer violenta, doutrinação da cultura branca. Tal ato provocou massacres e até mesmo extinção daqueles que não aceitavam a dominação europeia. O segundo momento foi a independência. Por que a independência foi importante? Porque pela primeira vez o Brasil se viu livre das amarras de Portugal que o prendiam como colônia. Politicamente, havia uma necessidade de se autoafirmar. O Estado que administrava o território nacional começou a lutar pelos seus interesses, fortalecendo-se assim um sentimento conhecido como nacionalismo. A defesa deste povo, a nacionalidade então se destacava. Fazendo uma conexão com a literatura da época, o Brasil vivenciava a primeira fase do romantismo, caracterizada então por sua exaltação do primitivo brasileiro índio e conhecida como a geração indianista na época. A terceira etapa foi o romantismo. Os brasileiros tentavam então se afirmar em até certo ponto de modo artificial no período da República. Os índios europeizados, por exemplo, na República, o federalismo, tudo isso contribuiu para um fortalecimento dos movimentos culturais regionais, em busca de um símbolo de libertação e liberdade nacional, como aconteceu com Tiradentes. Fazendo a conexão com a literatura, nós temos o modernismo aqui, que buscava um posicionamento de produção artística brasileira, não mais como se fosse uma cópia dos moldes europeus, mas algo que caminhasse lado a lado com o que vinha de fora. Era o nascimento da arte brasileira. A exemplo disso, temos os movimentos modernistas antropofágico, pau-brasil, e o verde e amarelo. A quarta etapa, globalização. A globalização representa o encurtamento de distâncias, a dissolução de fronteiras, já que, por causa dela, ficou mais fácil conhecer o que se passa em qualquer lugar do planeta. Mas isso tem um grande risco para uma cultura nacional, porque faz com que, a partir das influências recebidas, ela se perca ou passe a não se reconhecer. Um bombardeio de informações a todo instante. Tudo isso gera uma pluralidade cultural, uma mesclagem de elementos provenientes de culturas distintas. Então, as etapas da identidade brasileira, recapitulando: colonização, independência, república e globalização. Pesquise mais sobre o assunto, fundamente melhor sua redação. E eu tenho certeza que você terá condições de arrasar nesse contexto. Falar de identidade nacional é lembrar do nosso hino nacional. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança
a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Lembra? Hino do maestro, cantor, compositor Francisco Manuel da Silva, que compôs o hino em 1831. Hino este que foi oficializado na Proclamação da República. Ou seja, o que nós percebemos aqui é o valor nacionalista fomentado na era Vargas, mas que vem sendo atenuado, ou seja, dissolvido no Brasil, por muitas das vezes, a falta de valorização do próprio povo brasileiro. Então, voltando ao tema da redação, a identidade nacional, imagens do Brasil e do brasileiro. Eu tenho certeza que você tem condições de fazer uma excelente redação. Faz, esse é o meu desafio para você hoje. Faz e manda que eu vou corrigir e te dar um parecer, certo? Vou corrigir nos moldes do Enem, de acordo com as 5 competências avaliadas, e te dar um parecer bem interessante. E se você é concurseiro, faça a redação. Vou avaliar com as competências próprias e analisadas e cobradas em todas as maiores bancas. Eu vou te dar a correção de graça, especialmente para você. Faça e arrase, eu confio no seu potencial. Um beijo no coração e até a próxima oportunidade, e fica lançado o desafio, ok? Até a próxima, tchau, tchau!